crecimiento sin tensão. E não é uma ideia de crescimento masoquista, é uma ideia para opor a esta sociedade da mordomia, de todo fraco, todo mundo é bom, dar ao filho todo o que ele pode ter. E o último, realmente quando fazemos isso, estamos criando verdadeiros inválidos mentais. Eu colocava, agora falava com um professor, isto não é aqui apenas da Espanha, isto é um problema mundial, da Espanha, e ele me falava, a expressão de meus alunos universitários é de que são imbecis, de que não pensam, de que estão como um animalillo com a boca aberta para que você coloque a receita e eles reproduzirem. E esse é um problema a pensar. Como vocês veem, e partindo desta complexidade, nós estamos frente a uma representação de psiquismo com a ideia de subjetividade, que não é aquela ideia de psiquismo estanque, que inclusive ele opera muito no senso comum. Pensamento, percepção, motivação. Eu precisamente sinto que a ideia de configuração subjetiva é uma ideia subversiva com essa forma de pensar o psiquismo. Vygotsky, em Pensamento e Linguagem, capítulo primeiro e final são muito interessantes. Nós está mais numa agenda, a meu ver, piagetiana, mas ele coloca: o pensamento não se pensa a si mesmo, é uma função de um sujeito que sente, que padece, que vive em contradições com seu mundo. Com essa ideia, que está apenas num parágrafo, Vygotsky realmente subvertiu a ideia dos processos cognitivos, ou seja, nós tivemos, não apenas na psicologia, nas ciências do homem em geral, uma ênfase muito forte na cognição. Agora, gente, a cognição nunca está separada do afeto. O seja, a motivação não é uma caixinha que está lá dentro e diz motivação pelo estudo e que me obriga a estudar. Não, não. A motivação é precisamente essa complexa combinação da emocionalidade dentro da produção simbólica e intelectual da pessoa. Ou seja, quando não tem quizás nenhuma outra atividade tão motivada na pessoa. Não, deixa não falar isso, porque isso seria uma espécie de racionalismo. Embora que para mim o pensamento não é um processo racional, é um processo de sentido que toma forma racional, usa recursos racionais, mas ele não é totalmente racional. Nós estamos carregados de racionalidade quando nos envolvemos com o pensamento. Nossos medos são pensados, nossa moralidade é pensada, e quantas coisas absurdas a nossa moralidade, os nossos medos, o sentir-nos inferiores, a vocação de uma ideia de matrimônio, ou de mãe sacrificada, ou de pai exemplar, quanto nos levam a sacrificar na vida e quantas negações, através de reflexões pensadas, nós fazemos de quem a gente é. Quão difícil é nós sermos. E às vezes o caminho da alienação é o caminho do pensamento. Porque todas essas coisas que nos levam a romper com a possibilidade de alternativas na vida estão pensadas e estão estruturadas em sólidos sistemas de valores. Então, estes são fenômenos. Eu tenho uma tese de uma orientanda minha de doutorado, tem 3 anos atrás, gente, que eu recomendo muito. Ela não conseguiu construir perfeitamente dentro desta perspectiva construtiva e interpretativa, mas ela consegue mostrar as configurações subjetivas diferenciadas da depressão pós-parto. Muito interessante, porque a depressão pós-parto, gente, não é uma patologia, é uma janela para enxergar a sociedade machista que a gente vive. É uma janela para enxergar a quantidade de recursos simbólicos que colocam a mulher em um lugar de segunda classe, que colocam a mulher em um lugar de tarefas e de cumprimientos e de deveres e de culpas, que realmente é uma expressão da subjetividade social.
não é uma expressão de uma mulher que adoece. Então, eu recomendaria muito essa leitura. Eu vou mandar para a Márcia, está na biblioteca da UNB, que vocês podem acessar por e-mail. Porque uma das coisas que neste momento, uma linha de pesquisa, já que vamos a falar de metodologia, muito forte minha neste momento é a despatologização da patologia. Vocês sabem que tem tido muitas críticas sobre isso. Ou seja, a psicologia teve um legado de um modelo biomédico que pensa apenas na patologia. Todo o diferente vira patologia. Precisamente o que eu quero mostrar é a configuração subjetiva diferenciada de uma história de vida que é impossível colocar nos limites de um rótulo. Ou seja, quando eu trato ou me relaciono com uma pessoa deprimida, a mí no me interesa la depresión, me interesa cómo se organizó esa depresión, cuál es la configuración de sentidos que no permite producir una alternativa para ver a vida de otra forma, para sentir emociones de otra forma, que es un caso que yo te envié que no sé si dará tiempo para mostrar hoy aquí. Entonces, gente, esta idea de sentido subjetivo nos transmite a mobilidade de nossa vida psíquica nos contextos da acção e da vida social. O sentido subjetivo não é uma entidade. Com certeza, existe esta relação entre ação e organização. A subjetividade é o que, usando a metáfora de Morin, é um sistema auto-organizado em que sentido? Em que ela não está diluída apenas no processo. E essa é uma diferença com alguns autores do pragmatismo. Ela tem formas de organização, só que estas formas de organização não são entidades, não são estáticas. Se alimentam da produção de sentido da ação humana, da relação em que permanentemente nós estamos inseridos no mundo. Quantas vezes não aconteceu com vocês, para colocar um exemplo de sentido subjetivo, que você entra em contato com uma pessoa que você tem em relação a ela uma emocionalidade X relativamente estável, uma representação dessa pessoa relativamente estável, mas em um ponto X que se encontraram e conversaram, você sentiu, imaginou e fantasiou coisas que não têm nada a ver com a representação que você tem. Si no sintieron eso, es que están comenzando a vivir, van a sentir eso. O sea, nuestra subjetividad no es una caixinha preta que a priori nos coloca os limites. No, nós estamos numa processualidade permanente. Embora existan configuraciones subjetivas relativamente dominantes dos campos esenciais, dos aspectos culturais esenciais dentro dos quais a nossa vida acontece. Pai, mãe, amigo, moralidade, religião, política, são fenômenos da vida real, são fenômenos que existem no mundo social, são definições culturais, mas todos eles se expressam em configurações subjetivas particulares, que não são apenas uma reprodução de significado do que está socialmente estabelecido, precisamente porque uma ideia central da subjetividade é a produção subjetiva, é uma produção emocional. Por exemplo, não sei se vocês terão conhecido, acontece com algum de vocês, tem pessoas que falam: eu adoro meu pai é o mais importante na vida, é uma pena que eu não possa conversar com ele porque me dá medo. Que problema é esse? Mas o medo, ela não tem explicação para o medo. Então, as coisas que nós sentimos, eu penso que aqui é uma das grandes diferenças entre esta colocação e aquela que defende os autores pós-estruturalistas mais radicais. Para eles, a emoção é apenas uma produção social, um epifenômeno de prática discursiva. Com certeza, a emoção é inseparável das práticas discursivas, mas não como efeito, sino como configuração complexa dessas práticas. Porque essas práticas discursivas não apenas têm caráter simbólico, têm um caráter emocional que se alimenta
por múltiples vías. O sea, esto mismo que estábamos colocando, o que una mujer siente frente ao reclamo do marido, o que um aluno siente frente ao comentário de um professor. Esse sentir não está contextualizado apenas no plano discursivo do evento que está acontecendo. Nesse sentir aparece uma história de vida que toma forma numa configuração subjetiva. Precisamente quando Vygotsky coloca que o ser humano é histórico, algo que ele nunca chega a desenvolver, eu sinto que ele é histórico porque nossa história não é a memória nem a suma do vivido. A nossa história é a forma em que o vivido aparece na minha configuração subjetiva actual, os desdobramentos simbólicos emocionais da experiência vivida. Então, evidentemente que para estudar este tipo de problema, nós não podemos partir do campo representacional da pessoa. Por exemplo, o próprio uso do conceito de representação social de Moscovici, o que ele chama representação social, não é da ordem representacional do significado, é da ordem representacional do significado e da imagem, do que ele chama o icônico, é da ordem do simbólico. Ou seja, a representação social é compartilhada em múltiplos recursos simbólicos que a vezes não passam pela palavra, que é uma das grandes confusões que nós temos quando usamos o conceito. Pensar que a través do que o cara fala, aí está a representação social. Eu sempre remito a uma das precursoras desta forma de ver a representação, que foi a discípula, claro, por excelência de Moscovici, amiga, discípula, continuadora, etc., confidente, que é Denise Jodeletti, que ela estudou a representação social da loucura na França. E onde apareceu na representação? Não no que as pessoas falavam. Quando ela percebeu que o talher, o copo, ¿cómo se llama? O balde onde o louco lavava, tudo isso era separado do que faziam o resto das pessoas. Ninguém usava o que usava o louco. Então a representação social era a contaminação, o asco, a sujeira, eram os atributos da representação. E não o que as pessoas falavam. Porque, gente, todos nós falamos para estar da melhor forma possível com a nossa consciência. Esse é um fenômeno humano. Mas a representação social está além de nossas representações conscientes. Então, eu diria que estes campos, nós temos na ciência muitos sistemas que são sistemas que não aparecem na realidade empírica imediata. A saúde, a subjetividade, o movimento das micropartículas, que na verdade a primeira ciência que se enfrentou ao desafio de trabalhar a través de modelos teóricos com realidades que não eram asequíveis ao contacto empírico directo foi a mecânica quântica na física. Por isso é que toda a revolução epistemológica, toda a filosofia da ciência crítica do século XX, tanto na linha francesa que comienza com Bachelard, passa por Cavalier, Canguilhem e termina em Foucault para empezar a versão pós-estruturalista, quanto na vertiente anglo-saxona, verdade? O Feyerabend, o pai dele, como se chama? O Popper, o Lakatos, verdade? Popper ainda em uma visão muito lógico-deductivista, em oposição ao indutivismo do positivismo. Mas, porém, toda essa crítica precisamente vai dirigida a não pensar, a pensar que a ciência se pode fazer através da evidência empírica imediata. A ciência, gente, é produção de pensamento, não recopilação de dados. E desafortunadamente nós temos uma ideia de ciência que reduz o pensamento ao dado. E na verdade o pensamento sempre vai além do dado. Com isto não estou querendo desestimar o modelo de ciência positivista, porque eu diria, a humanidade,
as grandes conquistas da humanidade foram resultado da sistematização do observável. As primeiras leyes, todo o que desembocou depois na tecnologia, mas como os saberes históricos, uma vez que o mundo do observável praticamente está construído, o homem se enfrenta com o mundo do não observável. E aí, evidentemente, a ciência tem novos desafios. A ideia de doença, tal e como ela foi desenvolvida pela prática médica, foi muito importante. Ou seja, saber colocar o rótulo de sarampo a um conjunto de manifestações orgânicas que antes ninguém sabia que coisa era e poder avançar no controle, vacinação, etc., do sarampo, foi um grande logro. A conquista, saber que coisa é o câncer, embora que esse, já estou entrando em um campo muito mais complexo, porque ninguém sabe muito claro que coisa é o câncer. Sabe que é uma mutação descontrolada celular, mas tem múltiplos origens, etc., que tem muita dúvida acima disso. Mas, por exemplo, já quando a ciência enfrenta os níveis de sistematização de aquilo que pode ser regulado, acompanhado e controlado empíricamente, a ciência se depara com níveis dos próprios fenômenos que ela estudia que não podem ser ni controlados, ni acompanhados, ni medidos por recursos empíricos. E aí é onde entra esta epistemologia que eu quero colocar hoje para vocês, que les tenho que falar porque se chama epistemologia qualitativa, porque qualquer um diria, mas isso é uma redundância. Não é uma redundância, o problema é que o número, nas ciências humanas, e acho que também nas ciências naturais em algum momento, mas não tenho a certeza, o número virou um fim em si mesmo, ou seja, chegar a um resultado estatístico significativo, poder quantificar um estudo, era um fim em si mesmo. E pessoal, o número, inclusive os sistemas quantitativos complexos, sempre são produção de significados. Só que se usamos a mesma estatística, esse porcento é insignificante ao lado das pessoas que fumam e não fazem câncer do pulmão. Já é um grande paradoxo. Então, eu penso que o cientista não é o cara que se contenta com falar, gente, não se pode fumar porque dá câncer do pulmão. Vocês vão ver que se acabamos com o fumo, vai continuar o câncer do pulmão. Primeiro, porque o câncer do pulmão é um fenômeno configuracional, que não tem causas únicas, e muito menos causas únicas situadas fora. Ou seja, a primeira pergunta que desde esta perspectiva nós teríamos que fazer é: a pessoa que faz câncer do pulmão porque fuma, será que não perdeu a saúde e por isso faz o câncer do pulmão? Porque temos que ter hipótese. Que coisa é a saúde? Gente, a saúde é a capacidade do organismo de ter uma expressão sadia frente a um agente patogênico. Essa é a saúde. Ou seja, a saúde não é algo que está em uma caixinha fechada e que nós podemos preservar. A saúde aparece sempre no confronto. A saúde é uma alternativa do organismo. O sea, quando algo nos afecta e somos capazes de gerar uma alternativa para neutralizar isso, temos saúde. A mesma coisa acontece no plano psíquico. Quando você tem uma situação grave, verdade, e tem a produção de uma alternativa simbólico-emocional que les permite caminhos, você não entra, entre aspas, no transtorno psíquico. Você entra no transtorno quando você não tem recursos frente à situação. Partindo disto, evidentemente, isto nos traz, este exemplo simples que eu estou colocando a vocês, nos traz uma grande necessidade da metodologia, que praticamente sempre se subordina. Gente, na metodologia é central a produção de ideias, a fecundidade de hipóteses em processos. Quem não produz ideias pode dedicar-se a outro campo. A ciência é produção de ideias. Inclusive, quando você tem dados que estão certinhos, se você não gera ideias sobre esses dados, o aproveitamento do dado diminui grandemente. Só que olho, o pensamento é
uma função em extinção. 80% dos alunos universitários aprendem de memória e não têm tido uma ideia em sua puta vida, verdade? Ou seja, por isso tem essas caras de desarmado quando alguém está refletindo com ele, porque não tem capacidade de pensar. E a diferença dos testes de inteligência, pensar não é um atributo inerente a nós, se aprende e se desenvolve. Não pensar não é um indicador de brutícia, não sei se isso se chama em português, brutícia ou de imbecilidade. Não pensar é precisamente a expressão de que nunca se tem tido que pensar. O seja, pensar se educa na atenção da reflexão, na produção do saber. E, desafortunadamente, tanto um tipo de ciência como um modelo hegemônico de educação não ajudou a produzir pensamento.